E o Ministério do Turismo definiu novas regras de hospedagens. Esse assunto é tema do quadro Tá na Dúvida de hoje. Márcio Falcão já está ao vivo com a gente, vai esclarecer o que muda com as novas regras. Márcio, tem benefícios aí para os hóspedes? Tem sim, é isso mesmo. A partir da portaria publicada pelo Ministério do Turismo, os estabelecimentos devem levar em consideração para fazer a cobrança da taxa o tempo de permanência de 24 horas, mas com 3 horas destinadas para a limpeza e arrumação dos quartos. Ou seja, os estabelecimentos terão que levar em consideração ali um período de permanência de 21 horas nos estabelecimentos, nos hotéis, pousadas, por exemplo. Aqui com a gente está o Miller Bairros, que é diretor do Destino Floripa e Região, para um bate-papo conosco, para os esclarecimentos necessários aí sobre esse assunto. Miller, quero começar entendendo contigo também a questão de check-in e check-out a partir da portaria publicada pelo Ministério do Turismo. Bom dia, bem-vindo ao SC no Ar. Bom dia, Márcio. Eu acho que 4 pontos são importantes nessa portaria. É a questão das diárias 24 horas, que é o que esclarece lá. Late check-out, early check-in. Fala um pouco de FNRH, explica o que é, e acho que quando que começa a vigorar isso, né? Sobre as diárias 24 horas, é importante entender que não é independente do horário que o cliente chega que ele tem as 24 horas. Acho que esse é o ponto mais importante da portaria. Os estabelecimentos vão definir o horário de check-in e check-out de cada estabelecimento. Então, por exemplo, o cliente que chegar às 17 horas, ele não tem até às 17 horas do dia seguinte para o check-out. Então, hoje em dia, muitos hotéis, o check-in, que é a chegada, e o check-out, que é a saída, é meio-dia. Então, assim, os hotéis podem aumentar ou diminuir esse prazo. Então, cliente que fez check-out, alguns estabelecimentos tinham 11 horas como saída e o check-in às 15, hoje não é mais possível, porque já dá 4 horas. Então, o intervalo máximo entre check-in e check-out é 3 horas, né? Então, acho que essa é um ponto importante a esclarecer. E a definição é sempre pelo estabelecimento, pousada ou hotel. E dentro da portaria também reforça do estabelecimento sempre enviar na confirmação de reserva ou ao telefone, informar esses horários. Então, é importante o consumidor, o cliente, o hóspede, sempre questionar, né, o horário, porque dependendo do estabelecimento pode ter horários distintos. O Ministério do Turismo tenta uma comunicação mais clara também, né, entre hóspedes e hotéis e pousadas, por exemplo, por isso a definição dessa portaria. A questão do tempo de permanência, ou às vezes da entrada antecipada, também vai depender do diálogo, assim como é hoje. Isso ele, na verdade, ele apenas escreve, redige, né, o que já acontece, a gente chama na hotelaria de early check-in e late check-out, então seria a chegada antecipada ou a saída tardia fora desses horários estabelecidos. Então, quando o cliente chega antes, normalmente antes é cobrado uma taxa, né, por essa entrada antecipada. Se o cliente quer chegar muito mais cedo, então 6 da manhã, 5 da manhã, muitas vezes os hotéis cobram uma diária antes. Por quê? Porque o quarto fica à disposição. Então, é uma negociação, relação comercial. Na saída também, digamos que o check-out, a saída é meio-dia. O cliente precisar chegar mais tarde, também existe esse valor cobrado adicional, mas que é negociado, é uma negociação, enfim. Então, ele apenas escreve na legislação e redige o que já acontece hoje. A ficha informatizada também deverá ser uma realidade aí das unidades de hospedagem. Isso, nós chamamos de FNRH, o termo técnico, é Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, né? Então, o governo também orienta, né, o Ministério do Turismo orienta que ela seja informatizada, né? Hoje uma parte dos hotéis já trabalha com isso. Hoje nas companhias aéreas a gente tem isso, né? Então hoje a ficha praticamente todo o check-in e ficha já é automatizada, então também é uma maneira de dar mais conforto, dar mais agilidade para o hóspede também tendo a ficha e segurança também dos dados, né? Tendo a ficha automatizada. Todas essas mudanças passam a valer somente a partir do dia 16 de dezembro. Para finalizar, quero entender contigo qual é a análise que você faz, Miller, em relação às mudanças. Se torna mais interessante para as unidades de hospedagem, também para os hóspedes. Sim. A visão do Destino Floripa e dos hoteleiros também é de que isso é positivo, tanto para o consumidor quanto para o meio de hospedagem, porque esclarece algumas coisas que muitas vezes, principalmente a questão das 24 horas, né? Então, independente do horário que eu chegar, Tereza, então isso aí eventualmente criava alguma dúvida para o consumidor e para o meio de hospedagem, então acho que esclarece.
E também com esse tempo de 3 horas para higienização, acho que é importante frisar sobre a qualidade da entrega, higienização, sanitização. Então, além de tudo, de esclarecimento, a gente vai ter uma maior qualidade na entrega, deixando mais claro essa relação comercial da hóspede com a hotelaria. Miller, pelos seus esclarecimentos, muito obrigado. Pela participação ao vivo também aqui no nosso SC no Ar. Bom dia, boa quinta-feira para você. E o Ministério do Turismo também coloca que haverá fiscalização em torno disso, principalmente com os órgãos de defesa do consumidor, no caso, o PROCON. Eu volto ao estúdio. Obrigada, viu? Márcio Falcão trazendo a informação para a gente. Então, já começa a valer para essa temporada de verão, já que é em dezembro, né, que essa portaria começa a valer. A gente está falando de hotéis, a gente está falando de albergues e a gente está falando de pousadas também. Não estamos falando daquelas plataformas, né, Márcio, que conectam anfitriões e pessoas que querem se hospedar. Aquilo já é um sistema diferente. Obrigada pela informação completinha aqui com a gente, viu, Márcio? Até mais.